Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio em que eu recomendo animes que eu estou assistindo pra vocês. Hoje eu quero falar pra vocês do Genjitsu Sugi Yusha, um anime com um protagonista que dessa vez não é overpower, nem sai por aí com magia destruindo tudo, e sim um prota muito inteligente e carismático. A história começa com um garoto de 18 anos que mora no Japão chamado Soya Kazuma, que mora sozinho com seu avô. Ele gosta muito de ler livros de guerra e filosofia. Tinha uma vida padrão como uma pessoa qualquer, só que o avô dele morreu e ele acabou ficando sozinho. Mas a vida continua, né? Ele ia sempre na biblioteca pegar alguns livros, e numa dessas idas ele acabou sendo invocado como herói de um mundo de fantasia. Acontece que o país que invocou ele estava passando por uma baita crise, já que aquele mundo estava em guerra com os demônios. E o principal reino que estava combatendo os demônios começou a cobrar para que aquele pequeno país ajudasse eles monetariamente. A questão é que era um país quebrado e eles não tinham como fazer isso. Logo eles invocaram o herói para que assim o herói pudesse ser dado no lugar do dinheiro. Mas obviamente o Soma fica com medo de ser entregue ao Império porque ele não sabia o que eles iam fazer com ele. Sendo assim, ele consegue convencer o rei e poderia salvar aquele reino estudando e fazendo reuniões. No fim, o rei, além de velho e incompetente, e vendo que o protagonista era muito inteligente em tudo, sim mano, em tudo, tipo, o cara era bom em economia, geografia, guerra, filosofia, matemática e por aí vai. Só pra vocês terem ideia, ele mapeou o reino inteiro, citou regras de mercado muito comuns pra gente aqui no século 21. Mas imagina aí, se tem gente que em pleno século 21 não sabe o básico de economia, imagine um mundo na época medieval com mais da metade da população analfabeta. O cara era uma pessoa, entre aspas, comum aqui na Terra, mas lá ele foi simplesmente um gênio. A minha opinião, gente, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a esse anime, sério, ele é perfeito no meu ponto de vista, e aliás, ele tem 2 temporadas, viu? É muito comum você ver animes em que o protagonista, mesmo sendo uma pessoa adulta na Terra, é invocado em outro mundo e vira simplesmente um retardado. E nesse anime não acontece isso, o protagonista usa todo o conhecimento dele em prol do reino, e não só isso, ao decorrer do anime, também acontece guerras, e ele traça um plano contra os inimigos, faz negociações com o reino do Império, utiliza o poder do reino para movimentar o mercado, faz alianças com nações antes consideradas inimigas. Só para vocês terem ideia, ele ficou tão famoso por sua inteligência fora do comum para aquele mundo que foi convidado para ser ministro do império mais poderoso do continente. Então, para concluir, esse é um isekai realmente fora dos padrões. Tem um personagem super calculista e que não enrola ou tem fobia social como a maioria dos protagonistas. Então, meu martelo, assistam sem medo. Eu mesmo gostei tanto do anime que poderia fazer uns 10 vídeos facilmente mostrando cada ponto dele.